João, uma pergunta para o Sidney Magal de músico para músico, vai. Eu tenho várias perguntas para fazer pro Sidney, mas uma que eu acho interessante, que eu gosto de ouvir de todo artista, assim, é como que ele enxerga o cenário musical hoje em dia da música, né? Porque tem muita gente que fala que piorou, tem muita gente que fala que melhorou, e é sempre uma coisa meio controversa discutir isso. Então eu queria saber do Sidney, se ele acha que hoje em dia a música tá melhor, tá pior, tá diferente, qual que é a avaliação dele aí nisso? É bastante complicado, depende muito do ponto de vista de cada um e o sentido, para mim, de carreira eu vejo sempre como público e como artista. Como artista eu vejo pouca criatividade. Hoje em dia, em função da grana, todo mundo se repete. E eu sempre detestei isso, por isso que eu tenho essa carreira de tantos anos, porque muito pouca gente conseguiu me repetir, né? Então, você ter personalidade artística é fundamental. Você pode ser um cantor sertanejo no meio de 1000 duplas e ter uma característica muito forte e marcante, né? Como conseguiram algumas duplas, como Christian e Ralph, que infelizmente não tem mais se apresentado, como o próprio Chitãozinho. Enfim, quando você marca, você fica para sempre, você é a diferença, faz a diferença e o público te mantém na cabeça, no coração, muito mais tempo. Hoje a criatividade está meio falida por causa disso. É todo mundo querendo fazer tudo igual, até artistas estrangeiros que se apresentam no palco, os artistas brasileiros se vestem igual, fazem coreografias iguais. Isso eu acho muito negativo. Eu acho que isso, a criatividade vai para o esgoto, vai para o buraco. E, ao mesmo tempo, sobrevivem alguns artistas maravilhosos que não dão a eles o mesmo espaço na mídia, que são compositores, são cantores com uma característica própria, porém não tão alarmantes como a maioria deles. E aí esses são prejudicados e acabam ficando um pouco para trás. Na minha época não era tão diferente. Tinha os artistas que as gravadoras investiam e os artistas que as gravadoras não investiam. A gente ficava nas mãos das gravadoras, mas cabia a você despontar. Hoje em dia você pega um cara, às vezes, que canta na sua cidade e faz dele um ídolo em 1 mês, 2 meses, 3 meses, e isso satisfaz financeiramente, mas eu acho que para a carreira vai pesar depois de algum tempo, depois de alguns anos, né? E eu me vanglorio muito dessa personalidade minha, assim como Ney Matogrosso. Os artistas da minha época, como a Bethânia, você diz assim, olha, Bethânia, pô, já vem a imagem na tua frente como se fosse um vídeo com aquela personalidade. Hoje em dia, se você não falar qual é a música, como é que a música é, do que jeito é, as pessoas pouco identificam um artista. Então é isso, para mim, o lado negativo. Agora, a criatividade do brasileiro continua em alta. A gente entra na internet aí agora e vê crianças de 15, 16 anos de idade tocando seu próprio violão, autodidatas, cantando com vozes lindas, né? E só faltam atingir realmente o sucesso, e isso aí depende de muito investimento também. Então é isso, a criatividade ela existe, mas ela está meio abafada, meio apagada. A gente não pode se opor ao futuro, não. Está aí, inteligência artificial. A inteligência artificial jamais vai substituir o homem. Eu mostrei aqui alguns trabalhos de inteligência artificial que são fantásticos, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo brilho. Eu pedi para meu filho fazer um quadro de Van Gogh baseado na inteligência artificial, ficou lindo, mas ali não está a alma do Van Gogh. Agora, por outro lado, você pega a internet que deu chance a milhões de meninos, você deve ter ralado na carreira pra caramba. Agora, milhões de meninos e meninas que, de repente, entram na internet, mostram o seu trabalho e são descobertos e hoje são grandes talentos. Então, você não pode negar que a internet é um caminho que facilita para muita gente. Os headhunters procuram na internet também, não é isso? Não é? É verdade, verdade. Bom, o Agostinho, que é mais da nossa época, apesar de que é mais menino que a gente. Pois não, Agostinho, com o Sidney Magal aqui. O Agostinho, a esposa dele, é uma cantora maravilhosa e a filha também. São duas cantoras de extrema qualidade. Então, Agostinho pode falar de música melhor do que eu também. Pois não, Agostinho? Não, ouço, tenho um bom ouvido, felizmente. Tenho boas pessoas para apreciar. Magal, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu lembro do Magal na TV, eu era moleque. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Sidney Magal na televisão, foi no Fantástico, não tenho nenhum problema de falar. E assim, chamava atenção, porque era muito diferente. Era meio impressionante, um homão, tal.
rebolando e tal, chamava atenção mesmo, é verdade. Aí depois eu até lembro eu lembro uma época, acho que foi 80 e pouco, em que você mudou um pouco o perfil, virou mais romântico, e foi uma decepção para nós. Confesso a você que foi uma decepção para nós. Parece que perdeu um pouco a essência. E eu queria te perguntar, Magal, eu acho tão legal quando o artista consegue falar da vida dele como artista e depois como cidadão, né? Como pai de família. Eu não sei se é porque a gente já tem uma certa idade e vê como isso é precioso. É precioso demais você conseguir manter a tua vida pública, seja a atividade que você faz, mas você preservar o teu ambiente doméstico. Eu acho muito legal. Eu queria que você falasse, Magal, depois de eu contar tudo isso, eu tenho a impressão que você sempre teve teu público fiel demais. A gente está ouvindo aqui pelos relatos da Aninha, mas eu acho que você conquistou há algum tempo um público que não sei se você esperava conquistar, um público mais jovem. Até no carnaval, eu fui buscar minha filha várias vezes em baladas de carnaval, né? E você virou um hit, de repente, para essa molecada de 20, menos que 20. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual foi a mágica que aconteceu nesse período aí? É mágico, porque na nossa carreira tudo tem que ser mágico para ter graça, né? Mesmo que não seja. Mas é lógico que o meu trabalho, por ser um trabalho alto astral, sempre muito para cima, levando sempre muita alegria, muito bom humor, isso ajuda bastante. E as crianças, já na época do início da minha carreira, e da Atena deve lembrar bem, nos programas do Raul Gil, do Silvio Santos, as crianças iam vestidas de Magal e imitar o Magal. Iam lá imitar o Magal, porque a figura do Magal chamava muita atenção. Então, eu acho que essa descontração minha continua chamando muita atenção. Para você ter uma ideia, eu recebo fãs de 10 anos, de 12 anos de idade no camarim, que choram quando me veem, que me abraçam e que dizem que ouvem minhas músicas. E depois tem outra coisa, eu fui um pouquinho inteligente e deixando algumas lacunas da minha carreira para fazer dublagem de desenho no cinema, como eu fiz o Rap Fit 1 e 2, meu malvado favorito. E isso, lógico, que os pais vão sempre dizendo, ó, esse aí é aquele Sidney Magal lá que cantou lá no Datenão, que cantou no Faustão. Então, tudo que eu fiz agregou muito à minha carreira como uma pessoa que só estava preocupado com uma coisa, levar muita alegria para o seu público e se manter vivo na memória do seu público. E isso eu consegui com aquele outro lado que você falou, sabendo quem é o Sidney de Magalhães, o quanto ele merece o meu respeito, e quem é o Sidney Magal, que muito merece o meu respeito. Eu jamais subiria no palco com aquelas roupas, desmunhecando daquele jeito, se não fosse um personagem criado por mim com muita consciência. Eu queria levar a minha arte para cima do palco, eu não queria levar o meu dia a dia para cima do palco. E eu nunca levo também o palco para dentro da minha casa. Então isso é um segredo meu que eu conto para todo mundo, mas que nem todo mundo sabe usufruir dele. Você precisa estar completo como ser humano para ser um artista completo. E eu, como ser humano, posso me considerar uma pessoa bastante feliz, satisfatória com a vida que eu sempre levei.